O Verde tá aqui! 70,22% dos votos, Opa, Caio. que tanto de voto, hein? Como é que você tá se sentindo? Cara, desculpa, tudo bem, né? Tudo bem, Primeiramente, não, fica tranquilo que eu mas já tô olha, é acostumada. uma mistura de sentimentos. São coisas muito novas e misturada aí com uma tristeza de ter saído e misturado com uma alegria de eu estar de volta pra minha vida também. E curioso, né? Curioso. Nossa senhora, Óbvio. sem saber o que tá acontecendo. Mas você tá bem, então? Tô bem, tô tranquilo, tô bem. Que bom. Olha só, gente, Caio acabou de ser eliminado e como toda terça-feira nós temos enquete que vocês já conhecem, mas agora é a vez dele votar. Vambora, então, joga enquete aí pro Caio votar. Caio, a gente coloca aqui, geralmente, o que pode ter te eliminado, tá? Então a gente colocou duas opções. Jogar em dupla ou fazer jogo duplo. Tipo, fazer uma fofoquinha aqui, fazer dois lances ali. O que você votaria dessas duas opções? Cara, teve um pouco. Eu fiz um pouquinho de jogo duplo em algumas situações, porque eu tinha amizade de dois lados e ao mesmo tempo tinha uns dois lados que tinham um confrontozinho. Então eu ficava meio no meio. Mas eu acho que talvez o jogar em dupla pegou mais pesado, porque eu me fechei muito com o Rodolfo ali. E, por exemplo, quando o Rodolfo saiu, eu me tornei segunda, terceira opção, mesmo dos que eram próximos de mim. O João, que eu gostava muito dele, e ele de mim, eu não era. A Camila, a gente demorou muito para fazer amizade. Mas o Gil e tudo foi ficando para depois, por causa desse processo. Então, quando o Rodolfo saiu, eu tinha pessoas queridas na casa, tanto por mim, tanto deles comigo, mas acredito que eu fiquei ali, mais afastado, um pouco mais de lado, um pouco, sabe, em relação ao jogo. É difícil, né? Seu aliado de jogo saiu... Sim. Tinha como preferência, é difícil. Vamos falar sobre o seu paredão, então? Vamos. Parou no paredão, tomou 3 votos da casa, Caio. Foi um paredão formado difícil, né? Vamos ver as justificativas de quem votou em você? Vamos lá. Bota aí. Calma aí. Você votou no Arthur, você não pode repetir. Tá. Você tem Juliette, Caio, João e Poca. Meu isso, voto né? vai no Caio. Por quê? Vou ter que votar também pensando ao longo do jogo. Que ele já votou em mim, eu já votei nele. Mas por isso, fui pega de surpresa. Tá, então eu voto no Caio. Também não tenho motivo, já... As coisas que eu tava, assim, achando contraditória nele, eu perguntei, ele me respondeu, eu vi verdade, então foi resolvido. Não consigo votar na Poca ainda, apesar dela já ter votado em mim. Por isso. Vou votar no Caio, porque já é uma pessoa que votou em mim. Poderia ter votado ultimamente, já me colocou no monstro, porque eu amo ele também. Putz, é isso aí. Agora, é engraçado, né, Caio? Porque, assim, você, durante a semana, falou muito sobre ir ao paredão, né? Você, Arthur, Gil, Fiuk, conversaram muito sobre isso. Mas você foi ao paredão muito pela dinâmica que a gente teve na semana. Você foi a segunda opção deles. Você imaginava isso? Quando aconteceu, quando eu estava no confessionário, eu achei que eu fosse escapar. Entendi. Eu imaginei que ia ficar literalmente Arthur e Poca. Eu não imaginei que fosse ter essa minha chegada ao empate. Eu imaginaria que eu teria votos, mas eu não imaginaria esses votos. Eu não imaginei o voto do Fiuk por causa do desenvolver da semana, logo que a gente foi colocado na xepa, a gente teve um momento que a gente pensou, pô, fomos só 3 e são 6, então pode ter alguma coisa, vamos tentar se proteger, e nesse de se proteger eu fiquei confortável naquele momento. E o da Juliette por causa da questão com a Poca. Então eu achei também que o voto poderia ir nela e no Arthur. E o do Fiuk, além de tudo, ele também tinha Arthur e Poca, mesmo tendo se resolvido. Então eu fiquei confiante um pouco, me deu um pouco de tranquilidade. Eu falei, olha, tem chance de eu escapar. Entendi. Aí na hora que o Thiago falou que tinha um empate, eu falei, não, então nesse empate eu tô. É difícil, né? Esses empates são difíceis. Coloca pra gente uma pergunta da galera que tá assistindo. Olha, oi Cainho, show sua participação, parabéns. O que você realmente sentiu quando a VTube te chamava de pai, te escolheu pra ir ao paredão? Sidney botou aí. Bom, Sidney, não foi legal, claro, é um sentimento que te coloca a um passo de sair, e eu saí, né? Não foi a primeira vez, entre eu e Juliette também, ela me colocou.
E É a segunda vez que ela desempata, né? Segunda vez que ela desempata. Cara, o meu sentimento por ela não muda. A minha admiração, o quanto eu gosto dela, o carinho que eu tenho por ela. Eu chamava ela de Alicinha, porque ela tem um jeitinho muito meiguinho, igual a minha menina mais velha tem. E eu consigo entender que foi o jogo. Eu consigo entender aquilo que eu te falei. A gente chega num certo ponto do jogo que você vai começar a pagar pelo que você fez lá atrás. Então, se você não fez muitas amizades ou não tanto fortes amizades, lá na frente vai ser cobrado isso de você. Então, não foi ela que me pôs no paredão, não foi o voto da Ju, não foi o voto da... Não, fui eu que me coloquei perante as coisas que eu fiz. A minha ausência com algumas pessoas me fez. A minha questão com a Camila, desde o começo do jogo, a gente nunca teve briga, mas por sermos pessoas muito diferentes, eu via coisas que ela fazia que eu não achava legal, porque eu não fazia. E aí deu essa distância, me levou a ter o voto dela. Por causa dela, não, eu que estava afastado também. Então eu não fico chateado com ela, não fico com raiva. É uma situação do jogo e ao mesmo tempo eu sei do carinho que ela tinha comigo. Acredito eu que seja tudo real. Agora, a Vi também teve aquele momento, né? Vocês se aproximaram muito e tudo mais. E aí, quando ela foi líder, ela te colocou na xepa. Oi, também. Isso você... Aí eu já comecei a ver que, que o sentimento que ia não vinha. Entendi. Porque automaticamente você pega uma liderança com as pulseiras. Então você tem 6 pulseiras, vai deixar 3. Automaticamente tem alguma coisa errada. Não teve, mas poderia. Ter alguma coisa de voto, ou já estavam emparedados, ou alguma coisa similar. É pouca gente na xepa, pouca né? gente. Aí você já foi deixado de lado. Para uma pessoa que já votou nela e ela votou nele, que foi o Arthur. Aí depois você tem uma questão de já ter sido desempatado uma vez, aí outra. Então, você fica mais calejado, você fica machucado por ter... Ela tava no meu pódio. E depois do pódio eu caí pra xepa, depois do pódio eu caí pro paredão. Então, assim, é uma coisa que te deixa a gente chateado. Só que foi como eu falei no ao vivo ontem, eu tenho uma facilidade tive que criar minha vida assim, pra não trazer coisas pra dentro de casa, alguma coisa pra não atrapalhar o momento que eu tenho com a minha família. Então eu também consegui separar. Então eu não julgava ela pelo jogo. Inclusive eu falei para muitas vezes, bem, foi o jogo que você teve que fazer. Você tinha 4 pessoas que eram 3 mais fiéis a você, mas que tinham mais intimidade com você do que eu. Tudo bem, o que eu posso fazer? Essas pessoas fizeram o que eu deveria talvez ter feito no começo, ter tido mais proximidade. Eu não tive. Então, deixa eu te contar uma coisa. Diga. A Vi, ela é uma pessoa que tem jogado muito certeiramente. Porque, assim, pode ter gente até aqui fora que não curta o jogo dela, não seja a favor. Mas é inegável que uma pessoa, faltando 14 dias pro nosso programa acabar, a Vitória só tomou 2 votos, Caio. A temporada inteira, ela não chegou nem perto de ir ao paredão. Ela tomou um voto do Arthur e o outro foi hoje, do Fiuk. O Fiuk votou nela, não sei se você estava assistindo, mas o Fiuk votou nela porque ele tava, meu Deus, Thiago, nem sei o que fazer, acabei de sair no paredão, vou votar. Já formou o paredão hoje, já. Já.